Estávamos falando do que mesmo? Frações. Frações. Muito bem. Isso mesmo. Nós estávamos falando sobre frações na aula passada. Perfeito. A fração, ela representa o que mesmo? Partes de alguma coisa, tipo um terço, um quarto, um Então, quinto. mas vamos mudar essa fala aí, ó. A parte de um todo. Muito bem. Isso, a parte de um Tá? todo. A parte de um todo, perfeito. A fração representa a parte de um todo. Tá certo, então. Quem fica embaixo é chamado de quem fica embaixo é chamado de denominador. Quem fica em cima é chamado de Numerador. numerador. Muito bem, perfeito. Lembrando que o de baixo ele representa o todo. O E o total de cima representa a parte. Eu vou te falar uma coisa, se você conseguir lembrar sempre disso, você já está meio caminho andado das frações já. Já é meio caminho andado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Eu vou morrendo o risco de quebrar a cara. Pra quem já resolveu continha errada, vai ter que estudar para resolver certo. Eu vou fazer uma paródia dessa música. Vou fazer uma paródia dessa música. Vou. duvido. Aí vamos lá então, aqui ó. Lembrou disso daí? Numerador, denominador é a parte, é o todo. Pá, vamos embora então. Aí, o que eu havia falado para vocês também é a fração, que a fração ela representa a parte de um todo, né? Mas nós temos uma fração na página 161, Isa. Página 161. A fração, ela representa a parte de um todo. Mas eu tenho uma fração que representa o todo. Dá um exemplo para mim de uma fração que representa o todo. Perfeito! Vocês estão demais, estão demais. É quando o numerador é igual ao denominador, tá? Numerador igual ao denominador. Por quê? Eu falei para vocês que a fração, ela é também uma divisão, não é? A fração não é também uma divisão? Sim. Sim, a fração ela é uma divisão. Isso. A fração ela é também uma divisão. Aquela barrinha dela indica divisão. Então, quando você tem um número dividido por ele mesmo, o resultado é 1. E aí, se tratando de fração, é o inteiro, tá? Ou seja, a fração que representa o todo é a fração que tem numerador igual denominador. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida até aqui? Não. Querem que eu dê algum exemplo de alguma coisa? Ficou, professor, dá um exemplo de tal coisa? Você pode dar um exemplo, Do professor? quê? Do quê? Tipo, de bolinhas de gude, mais ou menos. Bolinhas de De gude? fração. Tá, já pensei em um aqui. Apostila 2. Ó, vamos lá um exemplo, Laura. Então tá, vamos lá, ó. Vocês estão vendo que nós temos 3 cores ali, certo?
Vamos lá. Eu quero a fração, ó. Vou até mudar. Eu vou fazer uma pergunta com ABCD. Ó. Qual fração representa? Qual fração representa? Letra A, o todo. Ó, todo. O todo. Qual fração representa o todo? A letra B, as vermelhas. Letra C, as azuis. E a letra D, as pretas. Vamos lá, então. Não dá para ver todas as bolinhas? Por quê? É porque o gravando fica travando bem onde você coloca as bolinhas. Ah, então, se eu fizer assim, melhorou? Sim, aí já o gravando já não mexe mais no Tá. quadro. Então vai ficar um pouco torto, tá? Vai Tá. ficar um pouco torto, mas pelo menos para a gente resolver essa agora. Então vamos lá. Qual fração representa o todo? Eu preciso da fração para representar o todo de bolinhas. Quantas bolinhas eu tenho? Uma, duas, três. Sabe uma dica aqui, uma dica para você fazer? Conta quantas bolinhas pretas você tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, preta nós temos 7. Quantas vermelhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 também. Vermelhas, 7 também. E azul? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8. Azul nós temos 8. Beleza. Qual fração representa o todo? É, 22, 22? 22 sobre 22. Por quê? Eu tenho 22 bolinhas num total de 22 bolinhas. Perfeito. Agora, as vermelhas. Qual fração representa as vermelhas? 7 por 22. 7, 7 22? sobre 22. Por quê? Eu tenho 7 vermelhas num total de 22 bolinhas. Qual fração representa as azuis? 8, 22. 8 sobre 8 sobre 22. E qual fração representa as pretas? 7, 22. 7 sobre 22. sobre 20. Ô, professor, o conteúdo de fração é isso, então? É, velho. Conteúdo de fração é isso, vocês acreditam? Difícil, né? Nossa, mãe. Difícil demais. Tá? Vamos lá, então. Vou apagar, pode? Pode. Mas era pra ter Pode. copiado isso? Ah, eu acho que vocês vão demorar muito para fazer as bolinhas aí. Vamos fazer os exercícios da apostila. Aí vocês já vão pegar a visão aí. Então não preciso copiar. Não, copiei. fiz só para exemplo mesmo aqui, tá? Entendi. Professor, Oi? tem algum número militado nas frações? Algum número o quê? Limitado? Tipo, as frações só podem ir de 1 a 100? Não, isso não. Mas nós temos uma restrição para fração. Nós Tá. temos uma restrição para fração. Vamos pensar aqui, ó. Vou pegar a fração 7 sobre 22, certo? Se eu escrever, eu sei que 7 sobre 22, eu posso escrever sendo 7 dividido por 22, não é? Sim. Que eu posso escrever como 7 dividido por 22. Ah, professor, nós não aprendemos a fazer a continha assim ainda. Tá, não aprendemos. Mas existe isso daqui dá para fazer. Tá?
Isso aqui dá para fazer. Agora, a restrição que existe para a fração é quando você tem, por exemplo, isso daqui, ó. 7 dividido por 0. Por quê? Porque daí eu estou falando que isso daqui é 7 dividido por 0. E eu estou dizendo que isso daqui é 7 dividido por 0. E aí você vai falar o quê para mim? Fala para mim isso aqui. O que é, pessoal? Nunca dividais por 0. Primeiro mandamento da matemática. Não dividais por 0. Tá? Esse é o primeiro mandamento da matemática. Não dividais por 0. Beleza? Então, isso daqui, ó, não existe. Não existe. Tá? Não existe. Por quê? Não existe divisão por 0. Tá? Então não existe quantidade de números que até vai. Pode colocar 1000, 2000. Pode ser qualquer valor para as frações. A única coisa que você não pode é ter o 0 no denominador. Você não pode ter o 0 no denominador, tá? Então, se for tipo 7 para 1. 7 por 1 é 7 dividido por 1, que é 7 dividido por 1. 7 dividido por 1 é quanto? 7. Aí eu posso. Tá? Agora, antes que eu falasse, a Ana já perguntou ali, ó. Professor, e no numerador? Pode? Vamos ver no numerador. Vou apagar esse daqui. Verdade. Vou só inverter. 0 sobre 7. É 0 dividido por 7. É 0 dividido por 7. Vamos analisar comigo aqui. Aqui eu estou falando que é dividir 7 para 0 pessoas. Não tem como, não existe eu dividir, por exemplo, 7 balas para 0 pessoas. Não dá. Agora, eu dividir 0 bala para 7 pessoas. Dá? Dá. E vai dar quanto daí? 0. Não vai ter nada. Tá? Então, quando o 0 está no numerador, pode. Quando o 0 está no denominador, não pode. Ó, pega a visão aqui, ó. Numerador está em cima. Está em cima. Pode. Denominador está embaixo. Não pode. Entendeu? Pode. Está em cima. Não pode. Está embaixo. Entendeu? Acabei de inventar essa. De fazer o beleza assim, eu acabei de bolar. Estou falando que eu vou fazer uma paródia da música. Não sei quando, mas vou fazer. Então, bora lá. Lá, página 162. Aquela parte amarela lá em cima tá falando o que eu já falei para vocês tudo agora? Agora vamos lá. Em sua opinião, o denominador de uma fração pode ser igual a 0? Não. Não? Não, acabamos de falar. O denominador não pode ser 0. Não dividais por 0. E o numerador pode ser 0? Pode. Pode, perfeito. Agora vamos lá. Leitura de frações. Em uma fração, primeiro lemos o numerador e depois o denominador. Dependendo do número que aparece no denominador, algumas frações recebem nomes especiais. Quando o denominador é menor do que 10. Dá uma olhada. Isso, ô Laura, vai de encontro com o que você falou sobre os números das frações, né? Se tem limitações. Não, não tem limitações. Então, vamos ver os nomes delas, ó. Até 10, né? Até 10, então. Vamos lá. Quando o 2 é embaixo, 1/2. Quando o 3 é embaixo, 2/3. Quando o 4 é embaixo, 3/4. 5 embaixo, 4/5. 5/6. 6/7, 7/8, 8/9. Muito bem. Então, 8/9 é muito velhinho, né?
nonos, velhinho, entendeu? Não. Não entendi. Então, 8 nonos, beleza. Agora, quando o denominador é, por exemplo, 10, 100 ou 1000, tranquilo, Pedrão? Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, ou seja, é um múltiplo de 10, lembra? Nós já estudamos os múltiplos. Quando o denominador ele é múltiplo de 10, né? Nós chamamos de fração decimal, ou seja, 7 décimos, 23 centésimos, 209 milésimos e assim por diante, tá? E lembrando, pessoal, que quando passa de 10, por exemplo, assim, ó, 7 sobre 11. Alguém lembra? Ah, Luizão, boa, meu garoto, é isso aí, velho. 7 onzeavos, tá? Não é avós e nem alvos, que eu já peguei prova onde o aluno escreveu avós, escreveu alvos, avós, né? Mas é avos, tá? Então, 7 onzeavos. Beleza. Ah lá, tá na página 163 ali, ó. Isso, na página 163. Não, morrer foi eu, Duda. Quando eu li lá, escreva a fração. Aí o aluno lá, 6, 11 alvos. Eu falei, nossa, alvos? Falei, na outra ele vai acertar, né? Daí na outra, 23 avós. Eu falei, nossa, 23 avós é bastante avós, né? Daí eu falei, na outra ele vai acertar. Daí, 5 sobre 19 avós. Eu falei, nossa, 23 avós e 19 avós. Aí eu falei, agora ele acerta. 13,47 avós. Entendeu? Avós, vós. Eu falei, não. Não pode ser. Não, ele tá de brincadeira. Eu falei, agora ele vai acertar. Aí não tinha outra, ele errou todas. Cada uma ele escreveu de um jeito. Menos certo. Nossa! Mas então lembra, é avós. Não é avós, nem avós, nem alvos, nem avós. Então vamos lá, página 163. Começa os exercícios aí. Eu vou pegar uma água ali que já tá dando ruim aqui. Vai, começa lá. E eu, carregador. Posso, professor? Pegar Vai o lá, vai lá. carregador? O que a própria Adriana dizia? Ela falava, quando viu uma coisa assim, que ia se enforcar no pé de cebolinha. Que legal, essa é boa, gostei. Num pé de cebolinha é boa. Vamos, pessoal, fazendo os exercícios aí. Calma, pessoal, vamos. Você gosta de banana? Eu amo. Não, Não gosto de banana. eu preciso escrever a paródia com calma. Vai. Fazendo atividade aí, Tá bem. rapidinho.
Tá na época da produção de morango. Também não gosto de morango. Vamos lá. Vai. Fazendo ali a atividade, então. Vamos, pessoal. Faz a atividade aí, velho. 163. Pode fazer 164 também. Vamos cair dando aula aqui. É para fazer só a página 163? Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Isso. Pode corrigir a 163 já? Depois 164 eu vou iniciar com vocês. Cento e sessenta e três, exercício 1. Observe novamente a imagem da página 160 em relação ao total de balões na cena. Escreva uma fração que represente a quantidade de balões. Olha lá, no estilo da que eu fiz aqui das bolinhas, né? Então, qual a fração que representa a quantidade de balões azuis? 4 quinzeavos. Quanto? 4 quinzeavos. 4 15 alvos, né? A letra B. E os balões verdes? 3 quinzeavos. 3 15 avos. E a C? Vermelho? 3 quinzeavos. 3 15 avos. E a letra D? 5 quinzeavos. 5 15 avos. Ó, pega a visão do negócio aqui comigo. O 15, ele é denominador. E ele representa o que mesmo? O todo? O todo. Ele representa o todo. Tá. Nós temos 4 cores de balões ali, certo? Certo. Beleza. 4 cores de balões. Se você somar esses numeradores aqui, tem que dar quanto? 15. 15. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Ô, Laura, tem uma assim, ó. Você tá falando aí, né? 2 cestos de lavar e 5 quartos para limpar, assim como 2 terços para rezar, na casa dos 7 nonos. Entenderam? Mas o que é nonos?
Nono é que hoje em dia não utiliza mais, mas um senhorzinho, um vozinho, né, uma vozinha, tem gente que chama de nono. Ah, vamos lá na casa do nono hoje, é o vozinho, a vozinha, Ah, entendi. Por entendeu? isso que eu entendi aquela sua piada dos 7 nomes. Por isso que eu falei aquela hora, 8 nonos é muito velhinho, né? É isso mesmo, por isso. Beleza, então, número 2. Professor, Oi! agora eu entendi porque a Cat de Sandy Cat chama a avó de nona. Aí, ó, por isso. Eu me lembro quem contou isso ano passado era o Luiz. Acho que era o Luiz que contou. Então vamos lá, ó. Escreva uma fração que represente a parte colorida de azul de cada figura. Na primeira, na letra A. 1/4. 1/4. Aí, Júlia, tá vendo? Olha lá, a Júlia falou, explicou ali também. Então, a letra A, 1/4. Na número 2, né? A letra A, 1/4. A letra B, 4/7. Perfeito. A letra C, 5/6. 5/6. Ah, vocês estão demais. A letra D, 3/8. 3/8. Professor, que exercício é esse? O 2? É o O 2 dá 163. Pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa nesse exercício. A pergunta é: escreva uma fração que represente a parte colorida de azul de cada figura. A maioria dos exercícios, ele sempre pede para representar a parte colorida. Mas eu quero que vocês prestem sempre atenção na leitura do exercício, tá? Interprete corretamente, porque ele poderia falar ali, escreva a fração que representa a parte que não está colorida. E aí, a primeira, ela seria 3/4, não seria 1/4. Então, nós temos sempre o costume de olhar para uma figura que está dividida em pedaços e sempre fazer a fração representando a parte colorida. Mas tomem cuidado, tá? Tem que ver o que o exercício está pedindo. Ok. Número 3. Observe como podemos calcular 2/5 de 240 ml. Tá? Como que ele fez ali, ó? Ele pegou o 2/5 de 240 ml e fez o que com 240? Dividiu por 5. O resultado, ele multiplicou por 2, que deu 96. Tá. Isso daí, vamos ver se vocês se recordam. É aquele que vocês falavam assim, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, não é? Não é assim que vocês faziam? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima? Sim ou não sim? Não sei. É, vocês dividiam pelo de baixo e multiplicavam. Não lembro. Nem eu, Ana. Era isso mesmo, só que eu não lembro como faz mais isso, não. Tá, vou explicar de novo. Vou explicar. Presta atenção. Nós temos um copo aqui, ó. Nós temos um copo, tá? Uhum. E esse copo, ele é de 240 ml, tá? 240 ml. Beleza. Tá falando que fração para esse copo? 240. Fração, só fração, só fração. Ah, 3/5. Quanto? 2/5, né? A fração para o copo. por que 2 Ah, quilos? quebrou 3. Ah, o exercício lá, ó, 2/5.
Ah, O exercício está dando 2/5. Então, esse 5 é o todo, não é? sim. O 5 é o todo. Então, eu vou fazer o que com o copo? Vou dividir ele em... Como assim, Isabela? Só isso aqui? Vou dividir ele em 5 partes, certo? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Aqui é a boca do copo, não é uma divisão, não. Esse daqui, 5 partes, tá? E ele está dizendo que desses 240, nós temos quanto? 2 o quê? Quintos. 2/5, tá? Então, se eu pensar em pintar esse copo para representar essa fração aqui, eu vou ter que pintar aqui e aqui, certo? Sim. Tá. Eu preciso saber daí quantos mLs que é isso daqui. Eu preciso saber quantos mLs que dá isso daqui. Ah, professor, por que você não pintou aqui em cima? É, quando você coloca água no copo, ela fica aqui em cima ao invés de ficar aqui embaixo? Não, ela fica aqui embaixo, né? Então tá. Eu preciso saber quantos mLs representa isso daqui. Para mim descobrir quantos mLs representa isso daqui, eu vou ter que pegar o todo, que é o copo, quanto que é? 240 ml. Quanto? 240 ml. 240 ml, que é a quantidade total de mLs. E eu vou ter que dividir em quanto? Porque o copo foi dividido em quantas partes? 5. Vou ter que dividir por 5. Olhando de cara, nós já sabemos que é divisível por quê? Termina em 0, é divisível por 5. Então, vamos fazer a divisão. 4, 5 vezes 4, 20. Sobrou 4, abaixou o 0, 40 por 5, 8, 5 vezes 8, 40, 0, 0. Beleza. Então, eu sei que cada parte aqui, ó, vai ter quantos ml? 48 ml. 48 ml. 48 ml, 48 ml, 48 ml e 48 ml. Só que de cada uma dessas partes de 48 ml, quantas partes eu tenho completas? 2. 2. Então eu vou fazer o quê? 48 vezes 2, que vai dar 96. Tá? Beleza? Então, eu tenho desse copo 96 ml. Laura, nós vamos falar disso ainda. Nós vamos falar disso, mas agora não dá. Vamos só ficar nessa ideia aqui mesmo, mas quando chegar nesse momento aí, nós vamos comentar, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu sei agora, então, que 2/5, ó, 2/5 de 240 é igual a 96 ml. 240 é o total. Eu quero 2/5 desse total. Vai dar 96 ml. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Sim. Não. Não? Então, o que nós fizemos aqui, ó? Nós dividimos o 240 por 5, ó. Dividimos pelo de baixo e o resultado multiplicamos pelo de cima, não foi? Sim. Lembraram como fazia isso? Então, para descobrir quantos ml tem, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima? O resultado, né? Você divide pelo de baixo e o resultado você multiplica pelo de cima. Só que agora eu vou explicar uma outra maneira de vocês resolverem exercícios que falam isso daqui, ó. Tipo, uma fração de tanto, tá? Presta atenção comigo. Ali nós temos assim, ó, 2/5 de 240, não é? Eu quero saber quanto que é isso.
Certo. Presta atenção nisso. O D vira vezes. Ó, o D vira vezes. Ué, professor, como assim? Você vai escrever assim, ó, 2/5 vezes 240. Professor do céu, como que nós vamos resolver isso? Como que nós vamos resolver isso? O 2 vai multiplicar o 240. Quanto que é 2 vezes 240? Faz lá, ó, 240 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 240, então é 480. Multiplicou em cima, esse 5 que está aqui, você repete ele aqui embaixo, ó. E agora, o que é isso daqui, professor? Ué, 480 dividido por 5. Aí você vai fazer o 480 dividido por 5. Vamos pegar o 48. Nós temos o 45 que dá 9. 5. Aí, professor. Não, é melhor isso, porque o cara ainda está trabalhando, está fazendo o serviço dele, né? Passou e tá alto, talvez poderia ser um pouco mais baixo, mas de qualquer forma ele está fazendo o serviço dele. O problema é quando passa aquelas motos. É pior. Então vamos lá. 48 dividido por 5, 9. 5 vezes 9, 45. Sobrou 3. Abaixou 0. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. 0, 0. Beleza. Ó, então, pessoal, vocês têm essa maneira de resolver, tá? Ah, mas preciso fazer o desenho toda vez, professor? Não. Essa maneira aqui é o quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, o resultado. Aqui, você faz o D virar vezes. Você faz o D virar vezes. Tá? O de cima multiplica o de cima. Como 240 não tem ninguém embaixo, eu posso colocar o número 1 aqui, ó. Eu posso colocar o número 1. Então fica o quê? 2 vezes 240 e 5 vezes 1. 2 vezes 240, tá aqui. 480. 5 vezes 1, 5. Tá aqui. Então, quer dizer, eu sempre repito de baixo, professor? 5. Se não tiver ninguém embaixo desse, você repete o número desse. Depois você realiza a divisão. Olha o resultado. Olha o resultado. Entenderam? As duas maneiras estão certas, né? As duas maneiras estão certas. Professor, você quer que a gente faça por qual maneira? Você vai fazer pela maneira que você achar mais fácil. Ah, professor, você não quer uma... Não, você faz da maneira que você achar mais fácil, tá? Então, de novo, o D vira vezes. Não tem segredo, pessoal, ó. Isso, D, isso. O D vira vezes. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Depois você vai fazer uma divisão, porque essa fração ela é uma divisão. Tá aqui, ó. Tá? Então, se você não souber uma das duas maneiras, você não tem problema, né, professor? Como assim, se você não souber uma das duas maneiras? Você tem que saber uma das duas. Eu acabei de explicar. Tipo, se eu souber aqui o primeiro exemplo e não souber o outro. Não, sem problema. Você vai ter que resolver ou desse ou desse. Vocês vão ter que resolver. Tá? Então não tem maneira específica. Então não tem como. Não vou cobrar uma maneira. Ó, eu quero que você resolva assim. Não. Se você resolver assim, chegou no resultado de uma maneira correta, sem problema. Número 4. O território brasileiro é dividido em 27 unidades de federação, distribuídas em 5 regiões.
Determine a quantidade de unidades de federação da região sul, sabendo que essa quantidade corresponde a 1/9 do total. Espera aí. A região sul corresponde a 1/9 do total. Mas quem é o total? Quem é o total, pessoal? Não, 1/9 é a fração. 1/9 é a fração. A região sul, presta atenção no Brasil, a região sul, ela representa 1/9 do total do Brasil, das federações. E o exercício falou que são quantas unidades de federações? 27. 27. Muito bem. Então, nós queremos descobrir quantas unidades de federação tem na região sul. Sem fazer o exercício, só pensando em geografia, vocês sabem me falar quais são as unidades de federações da região sul. Unidade de federação são os estados, tá? Quais são os estados da região sul? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, esse 1/9 do total são quantos estados? 3. 3 estados. Perfeito. Nós sabemos isso através da geografia. Agora vamos aprender a calcular através da matemática. Eu quero, então, na número 4, 1/9 de quanto? De 27. De 27, que é o total. 1/9 de 27. Eu acabei de falar antes. O D vira o quê? O D vira vezes. Então vai ficar como? 1/9 vezes 27. Vezes 27. Faz igual eu fiz na outra, na anterior. O de cima multiplica o de cima. O de baixo você repete. Vai dar quanto esse resultado? Pessoal, Eu vou repetir. Como assim repetir? ó, igual eu fiz na anterior. O D virou vezes. O que eu fiz na anterior? Faça, anotem. Tá? Faça, anotem, pessoal. Puxa as flechinhas. Escreve. Tá? Eu não estou vendo o que vocês estão fazendo. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Então, faça da mesma maneira. Faça um, tem aquele ali como base para vocês fazerem os outros. Ó, por que 9 vezes 27, Júlia? Ó, 1/9 de 27. 1/9, o D virou vezes, o 27 eu repeti. O 1, eu vou multiplicar o 27.
1 vezes Sim. 27 vai dar quanto? 27. 27. E o 9? Deu. Tem alguém para mim multiplicar o 9 aqui? Não. Não. Ah, tem um 1 aqui, professor. Tudo bem. 9 vezes 1 vai ser quanto? 9. 9. Então, 9 aqui. Agora eu tenho a fração 27 dividido por 9. Quanto que é 27 dividido por 9? 3. Então, esse 1/9 que representa a região sul quer dizer que é os 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, lembre-se, ó, ponha nesse exercício aí no número 4, do jeitinho que eu fiz aqui, ó. 1/9 de 27. 1/9 de virou vezes, o de cima multiplicou o de cima e o de baixo multiplicou o de baixo. 1 vezes 27, 27. 9 vezes 1, 9. Depois você realiza a divisão. Na hora que puder fazer a letra B, fala. Então, vamos lá. Sabendo que a região centro-oeste abrange 4 unidades de federação, ou seja, a região centro-oeste abrange 4 estados. Qual fração representa essa quantidade em relação ao todo? Que fração que representa aí na letra B? Esses 4 estados com relação ao todo. 27, 27. Ó, na letra B tá falando da região centro-oeste, tá falando que é 4 estados. Então é 4 sobre 27. Não tá pedindo a fração que representa o todo do Brasil. É só da região centro-oeste que ele fala que tem 4 estados. Então na letra B é 4 sobre 27. Agora, número 5. Cada recipiente a seguir tem capacidade para 1.200 ml. Eu vou fazer do recipiente A e vocês vão fazer dos outros, tá? O exercício número 5, então, o recipiente A ele está dividido em quantas partes? Primeira coisa que você vai fazer aqui, tá? Ele está dividido em 3 partes e tem suco aqui, tá? Primeira coisa que você vai fazer aqui é indicar a fração de suco que nós temos nesse recipiente. Qual é a fração? Um terço. Muito bem. Então, nós temos a fração 1/3. Eu quero saber desse total de suco aqui, ou melhor, da capacidade total do recipiente, eu quero saber quanto eu tenho de suco. Então, eu tenho 1/3 de quanto aqui? Qual que é a capacidade total? 1/3 de quanto? O exercício falou a capacidade total de quanto que é? 1.200 ml. 1/3 de 1.200 ml. Como que nós vamos fazer essa daqui? Fala para mim. Ó, olha aqui. 1/9 de 27. 1/3 de 1.200.
Tá, vezes, mas o que eu tenho que fazer? Igual Primeiro passo. a que fez a do 1/9, o mesmo esquema. Mesmo esquema. Então fala para mim o que eu tenho que fazer aqui com esse 1/3. Tem que dividir, quer dizer, tem que fazer 1.200 1 vezes Vou 100. repetir 1/3. O D vira vezes. O D vira vezes. Quem? 1.200 ml. 1.200. Como que resolve isso agora? 1 vezes 1.200. 1 vezes 1.200, que vai dar quanto? Aqui, ó. 1 vezes 27, deu quanto? 1.200. 1 vezes 1.200? 1.200. 1.200. E quem que vai embaixo do 1.200? 3. 3. Agora, 1.200 dividido por 3. Monta a continha. 1.200 dividido por 3. 4 vezes 3 vezes 4, 12. 0, abaixou um 0, 0, abaixou outro 0, 0. Quanto deu? 400. 400. Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, vai no seu desenho lá, você vai colocar 400, 400 e 400. E vai verificar se isso deu certo. 400 mais 400. 800. 800. Mais 400. 1.200. 1.200. Então, deu certo, tá? Tá aqui, ó. Tá feito a primeira. Vocês vão fazer a B, a C e a D, tá? Primeira coisa, indica a fração de suco que você tem. Vamos lá, as frações de suco. Na letra B, qual a fração que representa a quantidade de suco? 3 quartos. 3 quartos. 3 quartos. Então vai ser o quê? 3 quartos de 1.200. 1.200. O D vai virar vezes. O 3 vai multiplicar o 1.200. O resultado você divide pelo aquele que está aqui embaixo. Vai. O primeiro está feito aqui. Façam os outros na mesma ideia. Professor, podia só dividir mais ou menos que na A? 3 vezes dividido por 1.200? Sim, podia. Porque ela, você consegue ver que você só tem uma parte com suco. Então, você poderia. Mas já nas outras não dá. Nas outras, não. Professor, já pode fazer nas outras? Pode. Com certeza. Ana Clara, Ana Júlia, Ana Lívia. Presente. Presente quem? Ana Júlia.
Então, fala assim, presente, Ana Júlia, para mim saber. Ana Lívia não tá, né? Tá. Beatriz, Camila, Camila. Camila Santana. Isso, aí, desse jeito, aí eu sei. Camila Balduino, tá por aí? Camila Balduino, tá por aí? Ela tava no início da aula, não tava? Então, eu vi também no início da aula. Eduarda Casagrande, Eduardo Emiliano, Eduardo Vinícius. Eduardo Emiliano. Eduardo Vinícius, Duda, e o... Cadê o Eduardo Emiliano? Também estava aí. Tá, beleza. Ela entrou agora. A Duda. Aham. Elisa, Emanuele e Enzo. Elisa. Tá, beleza, Duda. Não, eu sei, eu vi, não coloquei falta, não. Ô, Elisa, você entrou agora, né? Você entrou agora há pouco, então a primeira aula você não tava, né? Tá. O Enzo tá aí também. E cadê Emanuele? Emanuele tá aí? Emanuele. Gabriele, Gustavo e Gustavo Minoro. Amanda, você tá feliz? Deise Bren é o Gustavo Bren, né? Gustavo Minoro tá ali e... Tá. E a Gabriele não tá, né? Isabela, Júlia e Cauane Mariane. Júlia, Cauane Mariane tá ali e Isabelle, Napoli. Presente. Presente aí, muito bem, querida. Cauane Mora, Laura e Letícia. Presente, Laura. Laura e Letícia, o Rafael tá com ela, ok. Luiz Antônio, Luísa e Miguel. Luiz Antônio, Luísa e Miguel, ótimo. Nicole, Pedro e Pedro. Presente, Presente, Pedro Augusto. Nicole. Nicole tá aí, Pedro Augusto também falou junto e o Pedro tá ali. Rafael Pascoal, Rafael Verdério, Ricardo e Yudi. O Rafael tá junto com a Letícia, né? Isso, ok, beleza. O Ricardo tá ali também. Tá, o Rafael Verdério não tá. Ok, show de bola então. E daí? Quanto já fizeram a letra B? Sim, Quanto deu a letra B? 300 ml cada parte. Tá, isso, 300 ml cada parte. Mas daí a questão é, vocês colocaram 300 ml cada parte, mas eu quero saber quanto tem no copo daí. 1.200 ml. Não. Na letra B não tem 1.200 ml no copo, tem 900. O copo tem capacidade para 1.200. Ah, tá, entendi. Mas tem só 900 dentro. 900? Sim, 900 ml. Sim, 900 ml. É mesmo, eu inverti. É, não se esqueçam. Não se esqueçam de verificar quanto tem ali dentro do copo. Vocês estão chegando na resposta,
Só que a questão é que aqui eu deixei só uma vez aqui, por quê? Porque só tinha uma parte. Agora os outros têm mais partes. Sim. Quem terminar esse daí pode fazer a 165. Ou melhor, não, assim que vocês terminarem a 164, me falem para nós corrigirmos ela. Ok. Terminei. Então, aguarda aí rapidinho que eu vou corrigir com vocês. Eu terminei. Então, vamos lá. Nós temos o recipiente B. O recipiente B ali, que está dividido em 4 partes. E temos suco em 3 dessas partes. Aqui, aqui e aqui, tá? Então, a fração que nós temos aqui é 3 quartos. 3 quartos de quanto? 1.200 ml. O D vira? Tranquilo, Luiz. O D vira? Vezes. Vezes. Então, o D vira vezes. Agora nós vamos lá. 3 vezes 1.200. Faz o 1.200 aqui vezes 3. 0, 0, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, deu quanto? 3.600. Dividido por quanto? 4. Dividido por 4. Perfeito. Ó, se você quiser, você já tem emenda aqui, ó. Dividido por 4. Dividido por 4. Espera aí, pessoal, só um pouquinho. Pronto. Voltando aqui. Então, 36 dividido por 4. 36 vai dar 9. 4 vezes 9, 36. 0, 0, 0, 0, 0. Esse resultado 900 é o que nós temos dentro do copo, tá? O resultado 900 é o que nós temos dentro do copo. Mas cada parte vai ter quanto? 300. Cada parte vai ter 300. Como nós temos 3 partes, com 300, nós temos 900 dentro do copo, tá? Sim. Todos conseguiram fazer desse jeito aqui? Sim. Sim. Beleza, ótimo. Então, vamos para o recipiente C. O recipiente C, ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. O recipiente C está dividido em 6 partes. 1, 2, 3,
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele tem 1, 2, 3. 3 1, partes. 2, 3 partes. Pessoal, essa daqui, eu imagino que vocês tenham feito a conta. Mas só de olhar para o recipiente, saber que ele está dividido em 6 partes e 3 eu tenho, então quer dizer que eu sei quanto desse copo? 200 ml em cada parte, 600 preenchido com líquido. Ou seja, não, tá certo, tá correta a sua resposta. Mas o que eu perguntei aqui foi o seguinte, mas você respondeu certo também. Eu falei assim, o copo está dividido em 6 partes e 3 eu tenho suco. Ou seja, eu tenho metade desse copo. Se eu sei que 1.200 é todo, metade de 1.200 é quanto? 600. Então, já sem fazer a continha, ó, vamos direto aqui, ó. 600. Porque é fácil, é metade, é simples. E aí nós sabemos que cada um aqui tem 200 ml. 200 ml. Perfeito, então. E o último recipiente, ele está dividido em quantas partes? O último recipiente está dividido em quantas partes? 8. 8. Tá, o recipiente D, ele está dividido em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas partes tem suco? 5. 5 partes tem suco. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes tem suco. Beleza. Então, qual é a fração que representa a quantidade de suco aqui? 5 oitavos. 5 oitavos de quanto? 1.200. De 1.200. O D vira vezes. O D vira vezes. Ó, legal, já está entrando na cabeça de vocês. E aqui, 5 vezes 1.200, agora monta a continha, 1.200 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Fica 0, sobe 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Ó, 6.000. Dividido por quem? 8. 8, muito bem. 6.000 dividido por 8, ó, já vou emendar a continha aqui. Os 6, esses zeros vão abaixar. 6 vai dar 1. Opa, o 6 não, o 60, né, que o 6 não dá. 60 por 8 vai dar quanto? Não tenho, né? Mas quem que é o mais próximo? 7. Não. 7? 7. 7 vezes 8 é quanto? 56. 7 vezes 8, 56. Sobrou 4. Abaixou um 0, 40. 5. 7 vezes 5, 40. 0. Abaixou o 0. 0. 750. Certo? 750 é o que eu tenho em todo o recipiente. Né? Sim. Então, eu tenho quantos em cada parte? 150 ml. 150 ml em cada parte. Difícil? Não. Não, né? Tranquilo, né? Beleza. A página 165, nós não vamos fazer ela agora, não. Nós vamos fazer, mas não agora. Porque eu quero que vocês vão na página 167. Página 167. Pode apagar tudo isso daqui? Ih, a paródia eu tenho que tentar, tem que escrever ela. Pode apagar tudo? Todos já fizeram?
Sim. Sim. Página 167 agora. 167. Frações próprias e frações impróprias. Pessoal, eu vou colocar assim, ó. Já que nós estamos no conteúdo de frações, eu vou só escrever assim, ó. Próprias. É bem rápido e bem simples esse conteúdo, tá? Mas dá uma olhada ali para os desenhos que nós temos. Qual é a fração do primeiro desenho? Página 167. Qual é a fração do primeiro desenho? 3/10. Do segundo? 5. 5 5 oitavos ou 5/8? Mesma coisa. Terceiro? 1 sexto. 1/6 ou 1/6. Perfeito. E quarto? 2 quintos. 2/5 ou 2/5. O que eu quero que vocês percebam, essas frações são frações próprias. O que eu quero que vocês percebam é que as frações próprias, o numerador é menor do que o denominador. Na fração própria, vamos escrever agora, ó, numerador é menor que o denominador. Certo? O numerador é menor do que o denominador. É, o sexto, que é próprios. Tá? Vocês têm isso escrito na apostila, mas de uma outra maneira. Lá tá assim, ó. Em todas as frações, o numerador é menor que o denominador. É um denominador diferente de zero. Quando uma fração apresenta essa característica, ela é chamada fração própria. Uma fração própria representa a parte de um inteiro, ou seja, quantidades maiores que zero e menores do que 1. Quantidade maiores do que zero e menores do que 1, certo? É isso. Mas, aqui de uma forma resumida, o numerador é menor que o denominador. E, já pegando o gancho, eu vou falar da imprópria. Vou falar das impróprias. Dá uma olhada lá no primeiro exemplo. Qual é a fração que nós temos? 7 quartos. Quartos. No segundo, embaixo dele ali. 15 nonos. 15 nonos. No terceiro. No terceiro exemplo, 3/2. E no quarto exemplo? 5 quintos. 5 quintos ou 5/5. Perfeito. Tá. Só que qual a característica que nós temos ali para a imprópria? O que é diferente da própria? Na própria, o numerador é o quê? Menor que o O denominador. numerador é menor. Na imprópria, dá uma olhada. Na própria, o numerador... Ou igual. O numerador, ele é
maior Ou igual. que o Então, nas impróprias, o numerador ele é maior que o denominador. Ah, professor, tem uma situação ali que ele é igual. Também, pode ser igual também, tá? Pode falar 5 inteiros também ou só 5 sobre 15? 5 inteiros também, pode falar, tá, Ana? Tá? Professor, tem uma situação ali de que é igual. Também vale o igual, também é considerado imprópria. Mas é aquilo que nós vimos, né? Quando ele é igual, ele representa o inteiro. Então, por isso que eu só escrevi maior aqui, tá? Mas lembre-se que quando são iguais, também é considerado uma fração imprópria, tá? Então, beleza. Próprias, numerador é menor que o denominador. É as frações que nós já estamos acostumados a ver, a trabalhar com elas. Agora, nós vamos começar a trabalhar também com as impróprias, onde o numerador ele é maior que o denominador. Daí você vai falar assim para mim, professor, você falou que o denominador ele representa o todo. Então, por exemplo, na primeira ali, ó, na primeira ali, que é 7 quartos. Professor, você falou que o denominador representa o todo. E o de cima representa a parte. Como que eu tenho 7 partes em 4 partes? É isso que gera confusão. Mas aí dá uma olhada no desenho que nós temos. O que tem de diferente nesse desenho? Tá bom, Ana? O que tem de diferente naquele desenho ali? Nós temos dois, ó. Presta atenção. Como que eu tenho 7 pedaços em 4 pedaços? A questão é que nós temos dois desenhos idênticos. Nós temos dois desenhos idênticos e um desenho é inteiro. Tá? Um desenho é inteiro. Essa fração aqui seria 4 quartos, não seria? E aqui seria uma fração 3 quartos, não seria? Sim. Sim. Por isso que nós temos a fração aqui, resultando dessas duas, 7 quartos. Por quê? Isso mesmo, Júlia. Por quê? Porque é como se eu somasse essas duas. Ah, professor, mas daí eu não somo 4 mais o 4? Não. Quando são iguais, nós vamos repetir. Tá? Quando são iguais, nós vamos repetir. E aí o de cima eu somo. Por que vai repetir? Porque os dois desenhos são iguais, ó. Os dois desenhos são iguais. Entenderam? Sim. O que eu não quero vocês confundindo é, professor, você falou que a fração representa a parte de um todo. Como que eu vou pegar 7 pedaços de 4 pedaços? É porque aqui nesse 4 pedaços você tem dois desenhos iguais, um já completo. Pegou a visão? Entenderam? Mais ou menos. Mas por enquanto, eu fui além aqui, tá? Eu fui além, porque eu não quero que ninguém confunda essa, mas como eu vou tirar 7 pedaços de 4 pedaços? Mas por enquanto eu preciso que vocês pelo menos lembrem disso. Quando o numerador é maior que o denominador, ela é uma fração o quê? Imprópria. Tá? Algumas frações impróprias
Não, não é exercício nenhum ainda não, Luiz. Nós estamos na página... Ó, estávamos na página 167. Agora eu acabei de virar para 168. Vocês não olham o quadro, não, quando eu coloco a página ali, pessoal? Olha lá, ó. Algumas frações impróprias podem ser escritas na forma mista. Ah, tá. Não, tranquilo, Luiz. Na forma mista. Veja, por exemplo, como podemos representar a fração 11 quartos. Dá uma olhada, pessoal, naqueles desenhos que nós temos ali. O primeiro, ó, vou fazer aqui embaixo, tá? O primeiro desenho que nós temos ali é assim? É assim, tá todo pintado. Qual fração representa Se fosse para mim escrever fração por fração aqui, qual fração representa esse desenho? 4 quartos. 4 quartos. Qual fração representa esse desenho? 4 quartos. 4 quartos. Qual fração representa esse desenho? 3 quartos. 3 quartos. Se eu for naquela ideia que eu falei antes, né, aqui para a fração imprópria, nós repetiríamos aqui embaixo, porque todos os desenhos são iguais, então nós repetiríamos a parte de baixo, certo? E a parte de cima nós faríamos o quê? 4 mais 4, 8, mais 3, 11, certo? Sim. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pedaços. Professor, Ok. mas se fosse nessa onde, não pode repetir embaixo, que nem, tá 4, 4, 4. Não entendi o começo, fala de novo. Que nem, embaixo vai ficar o 4 ali embaixo do 11. Daí, e os dois primeiros, que são iguais, poderia contar como ficasse 2 inteiros e 3 quartos. É isso que eu vou falar agora, que é chamado fração mista, tá? Ó, fração mista. Ó, fração mista. Por que fração mista, professor? Como assim? A fração mista, pessoal, é quando você tem um número e uma fração. Como assim, professor? Um número e uma fração? Esses dois aqui, ó, 4 quartos, eu não posso chamar de um inteiro? Não posso chamar de um inteiro 4 quartos? Sim. Então, estou chamando ele de um inteiro. E o 4 quartos aqui eu não posso chamar de um inteiro? Sim. Sim. Então, eu tenho quantos inteiros agora? 2 inteiros. 2 inteiros. Então, eu poderia escrever aquilo ali sendo 2 inteiros e 3 quartos. 3 quartos. Isso é chamado uma fração mista. É assim, professor? Sim. Não tem sinal nenhum aqui. Não é o número 23. Não tem mais, não tem menos, não tem nada. Eu posso representar por quê? Porque eu tenho 2 inteiros aqui, ó. Que é o 4 quartos e o 4 quartos. Isso daqui me dá 2 inteiros. E o outro é 3 quartos. Então, essa é uma fração mista. Ok? São casos específicos que vai acontecer. Não é sempre que nós temos. Não é sempre que nós vamos utilizar a fração mista. Mas é preciso mostrar para vocês saberem que existe a fração mista. Ok? Ok. Tranquilo? Sim. E para finalizar agora, espero que vocês tenham anotado isso daqui, da fração própria. Anotaram? Nem que seja na apostila ou no caderno, mas vocês precisam anotar. E da fração mista? Também.
Você tem que anotar essas coisas. Ó, você se conhece melhor do que ninguém. Vocês se conhecem melhor do que ninguém. Você acha que o que eu falei aqui agora, daqui 5 dias, você vai lembrar de ponta a ponta? Se eu Você treinar, é uma sim. pessoa que consegue, eu não vou falar nada para você. Agora, eu posso dizer, é muito difícil lembrar. Então, vocês têm que anotar para estudar depois. Sim, um pouquinho embaçada a tela. Tá embaçado, pessoal? Para mim tá normal aqui. Não. É 4 sobre 4, qual é mais? Não é mais. Pessoal, aqui para mim tá normal. Não, já voltou. Então tá, vamos lá. Agora, o que é uma fração aparente? Tá? O que é uma fração aparente, professor? A fração aparente é aquela que quando você consegue uma divisão exata. Como assim? Por exemplo, se eu pegar essa fração aqui, ó. 3 sobre 4. Essa fração, ela é própria ou imprópria? Própria. Própria. Tá. Eu consigo uma divisão nela, por exemplo, assim, ó. 3 dividido por 4, vai dar um número exato? Não. Não. Então, não tem como ser. Então, as frações próprias, elas não serão aparentes. Tá? O professor, e as frações impróprias, é possível ser aparente? Sim. Então, vamos pegar, por exemplo, aquela que nós vimos, 7 sobre 4. 7 sobre 4 é uma fração imprópria. Eu consigo fazer essa divisão aqui, 7 sobre 4, e dar um número exato? Sim. Não. Muito bem, Gustavo. Não. Por quê? 7 não dá para dividir por 4, pessoal. Tabuada do 4, por favor. Não dá para dividir. Tá, beleza. Mas eu tenho uma fração imprópria, por exemplo, que é o 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é quanto? 2. 8 dividido por 4 dá um resultado exato, que é 2. Eu pegar uma fração, por exemplo, 10 dividido por 2, vai dar quanto? Sim. 5. Ela é uma fração aparente, porque dá uma divisão exata. Se eu pegar, por exemplo, 13 dividido por 2, vai dar quanto? 13. Não é exato. Não vai dar. Não vai dar. Eu sei. 13 não dá. Tá? Agora, se eu pego, por exemplo, o 20 dividido por 5, vai dar quanto? 4. 4. Então, isso é fração aparente. Quando acontece o quê? A sua fração ela é uma imprópria, porque o numerador está maior que o denominador, ó, numerador maior que o denominador, e dá uma divisão exata, tá? E acontece a divisão exata. Assim como quando nós temos, por exemplo, aquela situação da imprópria, que o numerador é igual ao denominador, por exemplo, 5 sobre 5. Quanto que é 5 sobre 5? Oi? 5 sobre 5, 5 dividido por 5, quanto que é? 0. 1. Então, dá uma divisão exata também, logo, ela é uma fração aparente. Beleza? Sim. Então, recapitulando, fração própria, o numerador, ele é menor que o denominador. Fração imprópria, o numerador é maior que o denominador.
Fração mista é quando você tem um número, que a partir de desenhos você tem partes inteiras, número, juntamente da fração. E a fração aparente, que é quando você consegue uma divisão exata. Beleza? Tranquilo? Sim. Show de bola, então. Beleza. Então, pessoal, ó, tchau, tchau. Professor, posso te Oi. mostrar um negócio? Ah, pode, claro. Essa daqui é minha companheira de estudos. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu ver. Cadê você? Ah, quem que é? A Teia, minha cachorra. Ah, tá dormindo aí, ó lá, ó. Tá até roncando. Que fofo. Acorda ela, vamos ver. Teia. Oi, menina. Tá certo, então. Isso. É isso aí. Beleza, então, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.